Antes de começar o vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Assim você me ajudará a fazer mais vídeos para vocês. E depois que assistir, comente qual foi o relato que você mais gostou. Lá nas bandas do sertão de Minas, onde o vento corta a cara da gente e as noites são mais escuras que breu, aconteceu uma coisa que até hoje o pessoal da região não gosta nem de lembrar. Foi numa fazenda abandonada, dessas que o mato já tomou conta, mas que ainda resta os alicerces das casas antigas. O João Batista era um homem trabalhador, desses que não tem medo de nada. Tinha comprado um pedaço de terra barato, meio afastado, porque queria criar uns gado e plantar umas roças. A propriedade vinha com uma casa velha, meio caindo aos pedaços, mas ele pensou que dava para reformar. O que chamava a atenção mesmo era um poço antigo no quintal, tampado com umas tábuas podres e pedra em cima. A casa ficava no meio de um terreno grande, cercada por pasto que o mato tinha engolido. Tinha umas árvores grandes, jatobá e pequi, que faziam sombra gostosa durante o dia. Mas era de noite que o lugar mostrava sua face mais sombria. O silêncio era tão profundo que qualquer barulhinho ficava amplificado, ecoando pelo vale como se a terra inteira tivesse ouvido. Nos primeiros dias, tudo correu normal. João Batista limpava o terreno, consertava a cerca, cuidava do serviço. Trouxe algumas galinhas da cidade, umas cabras, começou a dar vida àquele lugar esquecido. Os vizinhos mais próximos moravam a quase 5 quilômetros dali, então era ele e os bichos, mais nada. Mas quando chegava a noite, começavam uns barulhos estranhos. Parecia gemido vindo debaixo da terra, bem na direção do poço. Ele pensava que era o vento passando por alguma fresta, dessas coisas que acontecem em lugar velho. Ou talvez fosse algum bicho que tinha feito toca por ali. Uma noite, quando estava deitado na rede da varanda, escutou um barulho diferente. Era como se alguém tivesse batendo na tampa do poço, devagarzinho, 3 batidas, parava, 3 batidas de novo. O som era surdo, abafado, mas constante. Pegou a lanterna e foi ver. As tábuas estavam no lugar, as pedras também, mas tinha uma coisa estranha. A terra em volta estava meio afundada, como se alguém tivesse cavucado por baixo. Examinou melhor com a luz da lanterna. A terra não estava só afundada, tinha marca pequena ao redor do poço, como se alguém tivesse andado ali descalço. Pegada pequena, de criança, mas isso não fazia sentido. Não tinha criança na região. O vizinho mais próximo era um velho solteiro que morava sozinho. João Batista voltou para a rede, mas não conseguiu dormir direito. Ficou prestando atenção em cada barulhinho, cada movimento das folhas. E lá, pelas 2 horas da madrugada, o som voltou. 3 batidas no poço. Pausa. 3 batidas de novo. Dessa vez, não foi verificar. Ficou quieto, escutando, tentando entender de onde vinha aquilo. No outro dia, foi examinar o poço com mais cuidado. As tábuas eram velhas mesmo, carcomida pelo tempo, mas ainda firme. Quando olhou mais de perto, percebeu que entre as tábuas tinha umas frestas pequenas e por ali saía um cheiro estranho. Não era cheiro ruim, era mais como cheiro de terra molhada, misturado com alguma coisa que ele não conseguia identificar. Foi na cidade conversar com o seu Antônio, que conhecia a história de todas as propriedades da região. O velho ficou meio sem graça quando soube que João tinha comprado aquela terra. "Menino, você não sabia da história daquele lugar?" perguntou o seu Antônio, coçando a barba branca. "Que história, seu Antônio?" "Aquela fazenda pertencia à família dos Oliveira, gente boa, trabalhadora. O velho Joaquim Oliveira era homem direito. A mulher dele, Dona Conceição, era parteira da região. Tinham 3 filhos, 2 mais velhos e o caçula, o Geraldo. Mas aconteceu uma desgraça lá pelos anos de 1950. Seu Antônio parou para acender o cachimbo, organizando os pensamentos. O Geraldo era diferente dos outros meninos da idade dele.
Não que fosse ruim de coração, pelo contrário, era criança doce, carinhosa, mas tinha uns problemas na cabeça. Não conseguia aprender as coisas direito, ficava falando sozinho, andando de madrugada pelos pastos. O menino tinha uma bonequinha de pano que a mãe tinha feito para ele. Não largava aquela boneca nem para comer. Dormia abraçado com ela toda noite. E o que aconteceu com ele? Uma noite de temporal, dessa chuva forte que cai no sertão, o menino sumiu. A família acordou de madrugada com o barulho da chuva e foi verificar se estava tudo bem. Quando foram no quarto do Geraldo, a cama estava vazia. Procuraram pela casa toda, chamaram, gritaram, nada. O menino tinha sumido. Seu Antônio deu uma tragada no cachimbo antes de continuar. Mobilizaram a cidade inteira para procurar o menino. Vasculharam cada canto da fazenda, os matos, as grotas. Procuraram por semana, mas nunca acharam nem sinal dele. Era como se tivesse sumido do mundo. E o poço? Ah, o poço! Claro que procuraram lá também. Tiraram as tábuas, desceram corda, jogaram luz lá dentro. Só tinha água, nada mais. Mas acharam uma coisa estranha na beira do poço, a bonequinha do menino. Estava ali molhada da chuva, como se tivesse caído. Dona Conceição ficou desesperada quando viu. Dizia que o filho nunca ia largar a boneca. João Batista sentiu um arrepio na espinha. E depois? Depois que o menino sumiu, a família começou a escutar uns barulhos vindo do poço. Primeiro pensaram que era rato, morcego, essas coisas, mas os barulhos foram ficando mais forte, mais constante. Era como se alguém tivesse arranhando as paredes de dentro do poço, tentando subir. Mas eles não foram ver de novo? Foram sim, várias vezes. Tiravam as tábuas, desciam luz, mas nunca achavam nada além de água suja. Mas na noite seguinte os barulhos voltavam sempre na mesma hora. Aí começaram a acontecer umas coisas que não dava para explicar. João Batista se inclinou para frente, interessado. As galinhas da família começaram a morrer, todas de uma vez, sem motivo aparente. De manhã encontravam elas espalhadas pelo terreiro, como se tivessem morrido de susto. O gado ficava nervoso, não queria chegar perto do poço. Toda madrugada, sempre na mesma hora, 3 horas da manhã, começava aquelas batidas na tampa. 3 batidas, parava, 3 batidas de novo. E os barulhos? Seu Antônio baixou mais a voz. Choro de criança. Vinha lá de dentro do poço um choro baixinho, desesperado. E às vezes, quando o vento estava mais calmo, escutavam uma vozinha fraca chamando: "Mamãe, mamãe!" João Batista sentiu o sangue gelar nas veias. Dona Conceição não aguentou. Toda noite ficava acordada, escutando o filho chamar por ela. Dizia que ele estava preso lá dentro do poço, que precisava tirar ele de lá. Mas o marido não deixava mexer mais no poço. A família não aguentou ficar. Venderam tudo e foram embora. Disseram que na última noite que dormiram lá, Dona Conceição viu o Geraldo na janela do quarto dela, molhado, com a roupinha rasgada, pedindo para ela abrir o poço. João Batista voltou para a fazenda com a cabeça cheia de pensamento. Decidiu que ia resolver aquela história de uma vez por todas. No outro dia, comprou uma bomba d'água na cidade, corda nova, lanterna potente. Ia esvaziar aquele poço e ver o que tinha lá dentro que causava tanto problema. Começou o serviço de manhã cedo. A bomba funcionava bem, puxando a água suja que tinha décadas acumulada lá dentro. Conforme o nível baixava, começou a ver as paredes de pedra do poço cobertas de limo e sujeira. Quando chegou no meio da tarde, a água já tinha baixado bastante. Foi aí que viu a primeira coisa estranha. Nas paredes de pedra tinha umas marcas compridas, como riscos. No começo, pensou que eram marca natural da pedra. Mas quando olhou mais de perto, viu que eram marca de unha. Unha humana arranhando a pedra com muita força, muito desespero. As marcas começavam mais ou menos na altura onde a água costumava ficar e subiam até quase em cima, como se alguém tivesse tentado escalar as paredes do poço.
Quando o sol começou a se pôr, a água já estava quase toda fora. João Batista desceu a lanterna numa corda para iluminar melhor o fundo do poço. O que viu quase fez ele cair para trás de susto. Lá no fundo, meio enterrado na lama escura, tinha osso. Osso pequeno, amarelado pelo tempo, mas claramente de criança. E no meio dos ossos, meio afundada na lama, uma bonequinha de pano toda desfiada. Mas ainda dava para ver que era feita à mão. João Batista subiu correndo da borda do poço e foi direto para casa. Precisava pensar no que fazer. Não podia simplesmente fingir que não viu. Aquilo ali era resto de gente, provavelmente do menino que o seu Antônio tinha falado. Mas quando chegou na varanda e olhou para trás, teve a segunda surpresa do dia. As tábuas que tampavam o poço estavam de volta no lugar. As mesma tábua podre que ele tinha tirado de manhã e largado longe dali. E as pedras também, todas empilhadas em cima, do mesmo jeito que estava antes. O coração dele disparou. Alguém tinha estado ali enquanto ele foi para casa. Mas quem? E por que colocar as tábuas de volta? Pegou a espingarda e foi ver de novo. Quando chegou perto do poço, escutou um barulho vindo debaixo das tábuas. Não era mais a água da bomba, era outro barulho. Como se alguém tivesse mexendo os ossos lá no fundo, remexendo, organizando. Tirou as tábuas de novo, mais devagar dessa vez. Desceu a lanterna. Os ossos não estavam mais espalhados como tinha deixado. Estavam arrumados, organizadinho, formando uma figura deitada. E a bonequinha estava posta no lugar onde seria o peito, como se alguém tivesse abraçado ela. João Batista não conseguiu dormir naquela noite. Ficou na varanda, com a espingarda no colo, olhando para o poço. Quando deu 3 horas da madrugada, começou. 3 batidas na tampa. Parou. 3 batidas de novo. Dessa vez ele não foi ver. Ficou quieto, prestando atenção. As batidas continuaram por 1 hora, sempre no mesmo ritmo. Como se alguém tivesse mandando um sinal, pedindo ajuda. No outro dia, foi na delegacia da cidade contar tudo para o delegado. O homem escutou a história toda, balançando a cabeça. Mas quando foram verificar, o poço estava cheio d'água de novo. Água limpa, cristalina, como se nunca tivesse sido mexida. O delegado achou que João Batista estava vendo coisa por ficar muito tempo sozinho no mato. Naquela noite, João Batista resolveu fazer uma coisa diferente. Armou uma rede bem longe do poço e ficou observando de longe. Queria ver se alguém aparecia durante a madrugada para mexer nas tábuas. Quando deu meia-noite, começou a acontecer uma coisa que gelou o sangue dele. Uma neblina fina começou a sair debaixo das tábuas do poço. Não era vapor d'água comum. Era uma neblina esbranquiçada que subia devagarzinho e ficava pairando em volta do poço. E dentro dessa neblina começou a aparecer uma sombra pequena. Sombra de criança. A sombra ficou parada um tempo em cima do poço, como se estivesse olhando em volta. Depois começou a andar bem devagarzinho, em direção à casa velha. João Batista podia ver ela passando entre as árvores, uma forma pequena e escura que se mexia sem fazer barulho. A sombra parou na frente da casa, ficou ali um tempo, depois voltou para o poço. Quando chegou perto das tábuas, sumiu. A neblina também foi sumindo aos pouquinhos, até não sobrar nada. João Batista não dormiu o resto da noite. Quando amanheceu, teve uma ideia. Foi procurar alguém da família Oliveira, que ainda morava na região. Encontrou a Dona Maria, irmã mais nova do menino que tinha sumido. Ela já estava com mais de 70 anos, mas lembrava bem da história. Geraldo era um menino especial, ela contou, com os olhos cheios d'água. Tinha uns problemas, mas era carinhoso, brincalhão. A única coisa que ele gostava mais no mundo era aquela bonequinha que nossa mãe tinha feito para ele. Dormia abraçado com ela toda noite. E na noite que ele sumiu, tinha chovido muito, estava tudo alagado. De manhã, quando fomos procurar, achamos a bonequinha na beira do poço. As tábuas estavam meio deslocadas, como se alguém tivesse pisado em falso e caído. Mas nunca encontramos o corpo dele.
João Batista sentiu tudo se encaixar na cabeça. Dona Maria, a senhora acha que ele pode ter caído no poço naquela noite? Sempre achei, mas meu pai não quis acreditar. Disse que o menino sabia nadar, que não ia se afogar num poço. Mas eu sempre soube que meu irmãozinho estava lá, pedindo para a gente tirar ele de lá. E por que a família vendeu a fazenda? Dona Maria suspirou fundo. Porque ele não deixava a gente em paz. Toda noite batia na tampa, chamava pela mãe. Minha mãe ficou doente de tanto chorar, não aguentava mais escutar a voz dele pedindo ajuda. João Batista voltou para a fazenda com o coração pesado. Agora entendia tudo. O menino tinha caído no poço naquela noite de chuva, se afogou e o corpo ficou lá no fundo por mais de 50 anos. E a alma dele não conseguia descansar. Naquela tarde, voltou a esvaziar o poço, dessa vez trabalhando mais rápido, sem parar. Quando a água baixou, lá estavam os ossos de novo e a bonequinha no meio. Mas dessa vez, João Batista desceu no poço. Com muito cuidado, juntou todos os ossinhos, embrulhou num pano limpo junto com a bonequinha. Eram os restos de uma criança mesmo, pequenos, frágil. No meio das costelas, achou uma correntinha com uma medalha de Nossa Senhora, toda enferrujada. Subiu do poço, carregando o embrulho como se fosse o bebê mais precioso do mundo. Cavou uma cova no alto do terreno, num lugar bonito, com vista para o vale. Enterrou os restos do menino Geraldo com todo respeito, fez uma cruz de madeira e rezou um Pai Nosso. Naquela noite, pela primeira vez desde que chegou na fazenda, João Batista dormiu em paz. Não teve barulho de batida, não apareceu sombra nem neblina. O poço ficou quieto, as águas claras e calma. No outro dia, Dona Maria apareceu na fazenda. Tinha sonhado com o irmão na noite anterior. No sonho, ele aparecia sorrindo sem a bonequinha e falava que agora podia descansar. "Onde o senhor enterrou ele?" ela perguntou. João Batista levou ela até o túmulo improvisado. Dona Maria ficou ali um tempo, chorando baixinho, conversando com o irmão que tinha perdido tantos anos atrás. "Obrigado", ela falou para João Batista. "Minha família nunca conseguiu fazer o que o senhor fez. Agora meu irmãozinho pode descansar em paz." Desde esse dia, nunca mais aconteceu nada de estranho na fazenda. João Batista reformou a casa, criou seus gado, plantou suas roças. O poço virou fonte de água boa para a propriedade. E no túmulo do menino Geraldo, ele plantou uma roseira que floresceu bonita todo ano. Mas até hoje, quando alguém passa por ali de madrugada, jura que às vezes escuta uma risada de criança vindo do alto do morro, onde fica a cruz de madeira. Não é mais um barulho de quem está pedindo socorro. É risada de menino que está brincando em paz, finalmente livre para correr pelos campos do céu. O pessoal da região conta que João Batista fez uma coisa que poucos homens têm coragem de fazer. Não fugiu do problema, não fingiu que não viu. Enfrentou o mistério com respeito e carinho e deu para o menino o que ele mais precisava. Um enterro digno e uma família que se importava com ele. Dona Maria ainda mora na cidade, mas de vez em quando vai visitar o túmulo do irmão. Leva flor fresca, limpa a cruz de madeira, conversa com ele como se estivesse ali do lado. E toda vez que vai embora, jura que sente uma brisa gostosa no rosto, como se fosse um beijo de despedida de criança agradecida. A fazenda prosperou nas mãos do João Batista. A terra deu fruto abundante, o gado cresceu forte e saudável. A água do poço nunca secou mesmo nos tempos de seca mais brava. É como se o menino Geraldo, finalmente em paz, tivesse abençoado aquele lugar que tanto amou em vida. E quando perguntam para o João Batista sobre aqueles dias de terror e mistério, ele sempre fala a mesma coisa. Não foi assombração nem nada disso. Era só uma criancinha perdida que queria voltar para casa. E às vezes, a gente precisa ter coragem de ajudar quem não pode se ajudar sozinho, mesmo que seja alguém que já se foi desse mundo há muito tempo. Os vizinhos da região aprenderam com a história do João Batista que nem todo mistério é coisa ruim.
Às vezes, é só alguém precisando de carinho e respeito para encontrar a paz. E desde então, quando acontece alguma coisa estranha por ali, o pessoal não sai correndo de medo. Para, escuta, tenta entender o que está sendo pedido. Porque se uma alma está inquieta, geralmente é porque tem alguma coisa que precisa ser resolvida. E com um pouco de coragem, um coração bondoso e muito respeito pelos que já partiram, qualquer pessoa pode ser instrumento de paz e descanso para quem mais precisa. A história do menino Geraldo e do João Batista virou lenda na região. Contam ela nas noites de lua cheia, quando o vento está calmo e as estrelas brilham forte no céu. É uma história que ensina que o amor de família não acaba nem com a morte e que, às vezes, os vivos precisam ajudar os mortos a encontrar o caminho da luz. E lá na fazenda, debaixo da cruz de madeira, onde repousa o menino Geraldo, a roseira continua florescendo todo o ano, perfumando o ar com cheiro doce de esperança e paz eterna. Lá no interior de São Paulo, onde a cana-de-açúcar se espalha, que nem oceano verde, até onde a vista alcança, aconteceu uma coisa que deixou o pessoal da região inteiro sem sono por muito tempo. Foi numa fazenda de cana que pertencia ao Joaquim dos Santos, homem trabalhador que tinha herdado a terra do pai e do avô antes dele. O Joaquim sempre foi conhecido na região como pessoa séria, daquelas que não inventa história nem gosta de conversa fiada. Por isso mesmo, quando ele começou a contar o que estava acontecendo na propriedade dele, todo mundo ficou preocupado. Porque se o Joaquim estava falando, é porque a coisa era séria mesmo. A fazenda dos Santos ficava numa área meio isolada, a uns 20 quilômetros da cidade mais próxima. Era uma propriedade grande, com mais de 200 alqueires de terra boa para cana. A sede da fazenda ficava no alto de uma elevação pequena, de onde dava para ver quase toda a plantação espalhada pelo vale. Era um lugar bonito, cercado de verde por todos os lados, com um ribeirão que cortava a propriedade e garantia água o ano inteiro. O Joaquim morava na sede com a esposa, Dona Lourdes, e os 2 filhos pequenos, o Pedrinho, de 8 anos, e a Mariazinha, de 6. Era uma família unida, trabalhadora, que acordava cedo e dormia cedo, seguindo o ritmo natural da roça. Durante o dia, a fazenda fervilhava de atividade. Tratador cuidando dos bichos, cortador na época da safra, caminhão entrando e saindo carregado de cana. Mas era de noite que o lugar mostrava seu lado mais misterioso. Tudo começou depois da última colheita do ano. Era dezembro, tempo quente e abafado, quando o pessoal tinha acabado de cortar toda a cana de um talhão grande que ficava no fundo da propriedade. Era uma área meio isolada, que fazia divisa com um cemitério antigo, desses que o mato já tomou conta e quase ninguém mais lembra que existe. O talhão em questão tinha uns 15 alqueires e sempre foi uma das áreas mais produtivas da fazenda. A cana crescia forte ali, doce, com muito açúcar. Por isso, o Joaquim sempre deixava aquela área para cortar por último, quando tinha mais tempo para fazer o serviço com calma e aproveitar melhor a cana. O Joaquim tinha mandado os funcionários cortar a cana daquela área, porque estava na época certa, e a cana estava boa, doce, no ponto ideal para moer. O trabalho levou 1 semana para ser completado, com uma turma de 10 cortadores trabalhando desde o amanhecer até o sol se pôr. Quando terminaram, a área ficou limpa, só com os tocos de cana e a terra preparada para a próxima plantação. Mas logo depois que o corte foi feito e a área ficou limpa, começaram a acontecer umas coisas que ninguém conseguia entender. De noite, sempre depois das 10 horas, começava a aparecer umas luzes no meio do canavial cortado. Não era luz de lanterna nem de farol de carro. Era uma luz azulada, meio fraca, que piscava devagarzinho e ficava se mexendo pela plantação como se tivesse vida própria. A primeira pessoa a ver as luzes foi o seu Benedito, que trabalhava como capataz na fazenda há mais de 20 anos.
Era Home de confiança, que conhecia cada metro da propriedade e nunca tinha dado motivo para ninguém duvidar da palavra dele. Numa noite de quinta-feira, quando voltava para casa depois de verificar uns equipamentos que tinham ficado no campo, viu as luzes pela primeira vez. "Patrão", falou o seu Benedito no outro dia de manhã, "tem umas coisas estranhas acontecendo no talhão que nós cortemos semana passada. Ontem de noite, quando passei por ali, vi umas luzes se mexendo no meio da área." O Joaquim, no começo, não deu muita atenção. Pensou que podia ser algum funcionário fazendo ronda noturna, verificando se não tinha ladrão de cana na área. Ou talvez fosse reflexo de farol de carro passando na estrada distante, criando sombra e luz que enganava os olhos. "Deve ser algum dos meninos fazendo serviço extra", falou o Joaquim. "Ou então é carro passando lá longe que às vezes a gente vê o reflexo." Mas o seu Benedito balançou a cabeça. "Não, patrão, essa luz não é de gente, não. Eu já vi ela várias vezes quando passo por ali para ir embora para casa. Ela fica dançando no meio da cana cortada, vai para um lado, vai para o outro, como se estivesse procurando alguma coisa, e não faz barulho nenhum." Nos dias seguintes, outros funcionários começaram a relatar a mesma coisa. O Zezinho, que morava numa casa dentro da fazenda e às vezes saía de noite para verificar os bichos, também viu as luzes. A dona Francisca, que trabalhava na casa grande e às vezes ficava até mais tarde, falou que tinha visto as luzes da janela da cozinha. Todos descreviam a mesma coisa. Uma luz azulada que piscava devagar e ficava se movendo pelo canavial cortado, sempre na mesma área, sempre depois das 10 horas da noite. O Joaquim começou a ficar intrigado. Quando vários funcionários relatam a mesma coisa, é porque alguma coisa está acontecendo mesmo. Decidiu ir ver com os próprios olhos. Numa noite de lua nova, quando tudo estava mais escuro, pegou a caminhonete e foi até a área do canavial cortado. Era uma noite silenciosa, só com o barulho dos grilos e do vento balançando as canas dos outros talhão. O céu estava limpo, cheio de estrela, sem nenhuma nuvem. Parou o carro na beirada da plantação, numa estradinha de terra que usavam para transitar com os equipamentos durante a safra. Desligou o motor e ficou esperando, prestando atenção em qualquer movimento ou barulho diferente. Não demorou muito para a luz aparecer. Era exatamente como o pessoal tinha descrito. Uma luz azulada, do tamanho mais ou menos de uma lamparina, que ficava se mexendo pelo meio da cana cortada. A luz não era forte, mas dava para ver ela claramente contra a escuridão do campo. Piscava num ritmo constante, como se fosse uma respiração, e se movia devagarzinho pela área. O mais estranho é que a luz não fazia barulho nenhum. Não tinha som de passo. Não tinha ranger de galho. Nada. Era como se flutuasse alguns centímetros acima do chão, deslizando silenciosamente pela plantação. O Joaquim tentou se aproximar para ver melhor, saindo devagarzinho da caminhonete e caminhando na direção da luz. Mas toda vez que ele dava um passo na direção dela, a luz se afastava, sempre mantendo a mesma distância dele. Era como se soubesse que ele estava ali e não quisesse ser alcançada. Ficou observando por mais de uma hora. A luz continuava com o mesmo comportamento estranho, se movendo pela área cortada, parando em alguns lugares por mais tempo, depois continuando o movimento. De vez em quando piscava mais forte, como se estivesse tentando chamar atenção para alguma coisa. O Joaquim notou que a luz não se movia de forma aleatória. Tinha um padrão, um percurso que parecia seguir sempre a mesma rota. Começava numa área específica da plantação, se movia devagarzinho por uns 10 metros, parava, ficava ali piscando por alguns minutos, depois continuava até outro ponto. Quando já estava quase meia-noite, a luz começou a se mover numa direção específica, indo sempre para o mesmo canto da plantação. O Joaquim seguiu de longe, tentando ver onde ela ia parar. A luz foi até uma área onde a cana tinha sido cortada bem rente ao chão e ficou ali parada, piscando sem sair do lugar. Depois de uns 15 minutos naquele lugar,
A luz começou a ficar mais fraca, piscando mais devagar, até sumir completamente. O Joaquim ficou ali mais um tempo, esperando para ver se ela voltava, mas nada aconteceu. A área voltou a ficar escura e silenciosa como antes. No outro dia, o Joaquim voltou naquele mesmo lugar para ver se encontrava alguma coisa que explicasse o comportamento da luz. Era uma área igual a qualquer outra do canavial, com a terra limpa e os tocos de cana cortada espalhado pelo chão. Mas quando olhou mais de perto, percebeu que a terra ali estava diferente. Tinha uma depressão pequena no chão, como se a terra tivesse afundado em alguns lugares. E quando examinou melhor essas depressão, viu que elas tinham formato meio retangular, como se fossem marca de cova muito antiga. Eram pelo menos 5 ou 6 marcas assim, espalhadas numa área de uns 20 metros quadrados. O Joaquim ficou intrigado. Sabia que aquela área da fazenda sempre foi usada para plantar cana, desde a época do avô dele. Nunca tinha sido cemitério nem nada parecido. Mas as marcas no chão eram muito suspeitas, e a luz sempre aparecia exatamente ali. Conversou com a dona Lourdes sobre o assunto, mas ela ficou preocupada e pediu para ele não mexer com aquilo. Joaquim, ela falou, se tem coisa estranha naquela área, é melhor deixar quieto. Às vezes é melhor não mexer com certas coisas. Mas o Joaquim não conseguia tirar aquilo da cabeça. As luzes continuavam aparecendo toda noite, sempre no mesmo horário, sempre fazendo o mesmo percurso. E cada vez que ele ia verificar, encontrava as mesmas marcas estranhas no chão. Resolveu procurar o seu Adamastor, que era o homem mais velho da região. Tinha mais de 80 anos e conhecia a história de cada pedaço de terra daqueles lados. Morava numa casinha simples, na periferia da cidade. E sempre que alguém queria saber alguma coisa sobre o passado da região, era com ele que falava. Joaquim, meu filho, falou o seu Adamastor, balançando a cabeça quando soube de que lugar o rapaz estava falando. Você não devia mexer com aquela parte da sua terra. Tem coisa antiga ali, coisa que é melhor deixar quieta. Que tipo de coisa, seu Adamastor? O velho suspirou fundo antes de responder. Levantou da cadeira de balanço onde estava sentado e foi buscar um café na cozinha. Voltou com 2 xícaras fumegantes e se acomodou de novo antes de começar a contar. Isso foi lá pelos anos de 1920, mais ou menos. Naquela época, sua fazenda ainda pertencia ao coronel Lindolfo, que era o dono de quase toda a terra da região. Era tempo difícil, tempo de muita pobreza e doença. O pessoal passava necessidade, não tinha médico suficiente, remédio era coisa rara. Desceu Adamastor, parou para tomar um gole de café antes de continuar a história. Naquele ano, aconteceu uma epidemia braba na região. Era uma febre que ninguém sabia direito o que era, mas que matava rápido, principalmente criança e pessoa mais velha. Os sintomas eram terríveis, febre alta, delírio, dor no corpo inteiro. Em questão de 2, 3 dias, a pessoa morria. O Joaquim escutava com atenção, pressentindo que aquilo tinha a ver com as luzes estranhas. A epidemia se espalhou que nem fogo na palha seca. Casa inteira era dizimada em questão de semana. Família que tinha 5, 6 pessoas ficava só com um sobrevivente. Às vezes nem isso. O cemitério da cidade ficou pequeno demais para tanta gente que estava morrendo. E aí? Aí o coronel Lindolfo ofereceu uma área da fazenda dele para fazer enterro de emergência. Era justamente aquela parte que hoje é seu canavial, do lado do cemitério antigo. Tinha pressa para enterrar os mortos, porque senão a epidemia ia piorar ainda mais. Enterraram gente lá? Enterraram sim, meu filho. Mais de 50 pessoas, na maioria criança pequena que não resistiu à doença. Meu próprio avô ajudou no serviço, porque era preciso muita gente para dar conta de tanto enterro. Seu Adamastor ficou quieto por um tempo, como se estivesse lembrando de coisa triste. Fazia a cova rasa, porque não tinha tempo nem gente suficiente para cavar direito. Enterrava todo mundo junto, família inteira às vezes, porque a febre levava pai, mãe e filho no mesmo dia. Era uma época terrível,
Que Deus não permita que aconteça de novo. E depois, quando a epidemia passou e a vida voltou ao normal, o coronel mandou transferir os corpos para o cemitério oficial da cidade. Contratou uns homens para fazer o serviço, porque não era certo deixar os mortos enterrados em terra não consagrada. Seu Adamastor balançou a cabeça tristemente. Mas o problema é que muitos dos enterros tinham sido feitos com pressa, sem marca direita, sem cruz, sem nada para identificar onde estava cada cova. E com o tempo, a chuva e o mato apagou qualquer sinal de onde estavam os túmulos. Quer dizer que pode ter ficado gente enterrada lá? Com certeza ficou, Joaquim. Meu pai mesmo ajudou na transferência dos corpos e ele sempre falava que não conseguiram achar todo mundo. Calculavam que pelo menos uns 10 ou 12 corpos ficaram para trás, perdidos debaixo da terra. O Joaquim sentiu um calafrio subir pela espinha. Agora começava a entender por que aquelas luzes apareciam sempre na mesma área. E desde essa época acontece coisa estranha por lá? Acontece sim. Quem planta naquela área sempre reclama que a cana não cresce direito, que fica amarelada, sem força. E de noite, principalmente quando está chegando perto do dia de finado, o pessoal fala que vê luz caminhando por ali. Seu Adamastor se benzeu antes de continuar. Meu pai sempre dizia que eram as almas das crianças que ficaram enterradas lá, procurando pelos pai e mãe que foram transferidos para o cemitério. Criança perdida sempre fica assim, vagando, tentando achar a família. O Joaquim voltou para casa com a cabeça fervilhando de pensamento. Se o seu Adamastor estava certo, aquelas luzes eram espírito de criança que tinha morrido na epidemia e nunca foram transferidas para o lugar adequado. Ficaram perdidas ali, debaixo da plantação de cana, sem túmulo direito, sem família por perto. Contou tudo para Dona Lourdes, que ficou muito impressionada com a história. Coitadinhas das crianças, ela falou, com os olhos cheios d'água. Imagina só. Ficar perdida assim por tanto tempo, sem ninguém para cuidar, sem ninguém para rezar por elas. Naquela noite, o Joaquim decidiu voltar ao canavial para observar as luzes com outros olhos. Dessa vez, em vez de tentar se aproximar, ficou sentado na caminhonete, só observando e tentando entender melhor o comportamento das luzes. A luz apareceu na hora de sempre, logo depois das 10. Mas dessa vez, o Joaquim prestou mais atenção no movimento dela. A luz não estava se mexendo de forma aleatória, como ele pensava antes. Tinha um padrão muito claro, como se estivesse seguindo um caminho específico que conhecia de cor. Ficou observando por horas e percebeu que a luz sempre fazia o mesmo percurso. Começava numa área específica, se movia devagarzinho por uns 10 metros, parava num lugar determinado, piscava algumas vezes, depois continuava até outro ponto. Era sempre a mesma sequência, o mesmo lugar de parada, o mesmo tempo em cada lugar. Foi aí que o Joaquim teve uma percepção que fez o coração dele acelerar. A luz não estava procurando alguma coisa aleatoriamente. Estava visitando lugar específico, como se conhecesse exatamente onde queria ir. Como se estivesse visitando o túmulo, passando de cova em cova, cuidando de cada uma por alguns minutos antes de ir para a próxima. No outro dia, pegou uma pá e foi até os lugares onde tinha visto a luz parar na noite anterior. Começou a cavar devagarzinho, com cuidado, em cada um dos pontos. Não precisou cavar muito fundo. No primeiro buraco, a uns 50 centímetros de profundidade, achou uns fragmentos de osso muito pequeno, claramente de criança. No segundo, encontrou o resto de um caixãozinho de madeira quase todo apodrecido, mas ainda dava para ver que tinha sido feito à mão, de forma simples. No terceiro, achou uma bonequinha de barro, daquelas que o pessoal fazia artesanal naquela época, junto com uns botãozinhos que deviam ser de roupa. O Joaquim parou de cavar e ficou olhando para os objetos que tinha encontrado. Não tinha mais dúvida. Ali embaixo estava enterrada a criança da epidemia de 1920, esquecida por quase 100 anos, sem ninguém para cuidar do túmulo, sem ninguém para lembrar delas.
e de noite os espíritos dessas crianças saía para procurar alguém que se importasse com elas. Juntou todos os fragmentos e objetos com muito cuidado, embrulhou num pano limpo e levou para casa. Mostrou tudo para Dona Lourdes, que começou a chorar quando viu os ossinhos pequeno e a bonequinha quebrada. Joaquim, ela falou entre as lágrimas, a gente não pode deixar essas crianças assim. Elas precisam de um enterro direito, de um lugar adequado para descansar. Naquela tarde, o Joaquim foi na cidade conversar com o padre da igreja matriz. O padre Antônio era homem novo, que tinha chegado na paróquia há poucos anos, mas já era muito respeitado na comunidade. Escutou toda a história com atenção e ficou pensativo. Joaquim, falou o padre depois de um tempo, essas crianças precisam de um enterro cristão adequado. Não é certo deixar elas ali perdidas, sem descanso. Vamos organizar uma cerimônia para transferir os restos para o cemitério e dar a elas a paz que merece. O padre acha que vai dar certo? Tenho certeza, meu filho. Essas almas tão inquietas justamente porque não teve o descanso adequado. Quando a gente fizer tudo direito, com respeito e carinho, elas vão encontrar a paz. No domingo seguinte, o padre organizou uma missa especial na igreja. Chamou toda a comunidade para participar de uma cerimônia em memória das crianças que morreram na epidemia de 1920. A igreja ficou lotada com gente de toda a região que quis participar da homenagem. Depois da missa, um grupo de pessoas, incluindo Joaquim, Dona Lourdes, seus Benedito, alguns funcionários da fazenda e vários moradores da cidade, foi até o canavial para fazer a transferência dos restos. Trabalharam o dia inteiro, cavando com cuidado, procurando cada fragmento de osso, cada resto de caixão, cada objeto pessoal que pudesse ter sobrado. Encontraram os restos de 9 crianças, exatamente como o seu Adamastor tinha falado. Algumas covas tinham mais de uma criança, provavelmente irmão que tinham morrido junto. Cada conjunto de osso foi colocado num caixãozinho novo, feito especialmente pelo carpinteiro da cidade. O padre benzeu cada um, rezou oração adequada, tratou cada criança como se fosse filha da própria família dele. Durante todo o trabalho, Dona Lourdes e algumas mulheres da cidade cuidaram dos objetos pessoal que foram encontrados. Bonequinha de barro, botão de roupa, uma medalhinha de santo, um peão de madeira. Tudo foi limpo com carinho e colocado junto com os ossinhos de cada criança. Os caixãozinhos foram enterrados no cemitério da cidade, numa área especial que a prefeitura cedeu para isso. Fizeram uma cruz grande, feita de madeira de lei, pelo melhor carpinteiro da região, com uma placa que dizia: em memória das crianças vítimas da epidemia de 1920, que descansem em paz junto de Deus e dos seus entes queridos. A cerimônia foi emocionante. Muita gente chorou, lembrando dos próprios filho e neto. O padre fez uma oração linda, falando sobre o amor de Deus pelas crianças e como elas agora estavam num lugar melhor, brincando nos jardins do céu. Naquela noite, pela primeira vez em semana, o Joaquim dormiu tranquilo. Não apareceu luz nenhuma no canavial. A área ficou escura e silenciosa, como devia ser. Nos dias seguintes, aconteceu uma coisa que impressionou todo mundo na região. A cana que tinha sido plantada naquela área, que sempre crescia fraca e amarelada, começou a brotar com mais vigor. Em questão de semana, estava verde e forte, crescendo mais rápido que a cana das outras áreas da fazenda. Era como se a terra, finalmente livre do peso de abrigar alma inquieta, tivesse recuperado a força para dar vida nova. O Joaquim continuou tocando a fazenda normalmente, mas sempre se lembrava das crianças que tinha achado enterrada ali. Todo ano, no dia de finado, ia até o cemitério da cidade visitar o túmulo coletivo que tinham feito para elas. Levava flor fresca, acendia vela, fazia oração junto com a Dona Lourdes e os filhos. E, de vez em quando, principalmente em noite de lua cheia, quando olhava para o canavial da janela da casa,
Jura que consegue escutar risada de criança vinda da plantação. Mas não é mais risada triste de alma perdida. É risada alegre de criança que finalmente encontrou a paz e pode brincar livremente nos campos do céu. A história do Joaquim e das luzes do canavial virou exemplo na região. Sempre que alguém encontra coisa estranha na terra, em vez de fingir que não viu, procura entender o que pode ser feito para ajudar. Porque às vezes, o que parece assombração é só alguém precisando de um pouco de carinho e respeito. Lá no sertão da Bahia, onde o sol queima a terra que nem ferro em brasa e a chuva é bênção rara, que às vezes demora ano para chegar, aconteceu uma história que até hoje deixa o pessoal da região com os cabelos arrepiados. Foi numa cidadezinha pequena chamada São Bento do Agreste, dessas que tem uma rua principal, uma igreja, um mercadinho e mais nada. A cidade ficava encravada numa região de Serra Baixa, cercada por Caatinga e Mandacaru. Era um lugar onde todo mundo se conhecia, onde as notícias se espalhavam mais rápido que fogo em palha seca, e onde as tradições passavam de pai para filho há gerações. O calor durante o dia era de rachar pedra, mas de noite a temperatura amenizava, e o pessoal costumava sentar na porta de casa para conversar e tomar o fresco. O Severino Ferreira era homem respeitado na cidade, dono de uma oficina mecânica que consertava desde bicicleta até caminhão. Tinha as mãos calejadas de tanto trabalhar com ferro e parafuso, mas era conhecido por ser pessoa honesta, que cobrava justo e fazia serviço bem feito. A oficina dele ficava na rua principal, num galpão grande que tinha herdado do pai. E sempre tinha movimento de gente levando alguma coisa para consertar. Severino era homem de meia idade, uns 45 anos, cabelo já começando a ficar grisalho nas templas, mas ainda forte e disposto para o trabalho. Tinha crescido naquela cidade, conhecia todo mundo, e todo mundo conhecia ele. Era o tipo de pessoa que inspirava confiança, que as pessoas procuravam quando precisavam de conselho ou ajuda. Morava numa casa simples na periferia da cidade, junto com a mulher, Dona Conceição, e a filha única, a Rosinha, que tinha 12 anos e era a alegria dos pais. A casa ficava no alto de uma ladeira pequena, construída num terreno que o pai do Severino tinha comprado nos anos de 1960. Era uma construção de tijolo, pintada de azul claro, com uma varanda na frente onde a família costumava se reunir no final do dia. Dona Conceição era professora da escola municipal, mulher estudiosa e religiosa, que educava a filha com muito carinho, mas também com pulso firme. Tinha uns 40 anos, era morena clara, sempre bem arrumada e gozava de muito respeito na comunidade. As mulheres da cidade sempre pediam conselho para ela sobre a educação dos filhos, e ela nunca negava ajuda para quem precisava. A Rosinha era menina esperta, curiosa, que estava sempre fazendo pergunta e querendo entender como as coisas funcionavam. Herdou a inteligência da mãe e a persistência do pai, e já dava sinais de que ia ser mulher forte e decidida quando crescesse. Gostava de ler, de estudar, mas também adorava brincar na rua com as outras crianças da vizinhança. Do quintal da casa do Severino, dava para ver quase toda a cidade espalhada no vale. Tinha vista da igreja matriz no centro, com sua torre branca que se destacava entre as casas baixas. Dava para ver também o mercado municipal, a escola onde Dona Conceição trabalhava, a delegacia pequena e, mais longe, numa elevação coberta de mandacaru e xique-xique, uma construção antiga que chamava a atenção de quem passava por ali. Era uma capela pequena, meio em ruína, que o pessoal chamava de Capela de Santa Rita. A construção ficava a uns 3 quilômetros da cidade, no alto de uma serra baixa que era conhecida na região como Serra da Viúva. Tinha sido construída lá pelos anos de 1800 e qualquer coisa, numa época que a cidade ainda nem existia direito, quando aquela área toda era só fazenda de gado e plantação de algodão.
A capela tinha uma história que poucos conheciam direito. Os mais antigos da cidade sabiam alguns pedaços da história, mas com o passar do tempo, muita coisa tinha se perdido ou virado lenda. O que todo mundo sabia é que o lugar tinha sido construído por uma família de português que se estabeleceu na região no século passado. A construção era simples, feita de pedra e barro, no estilo colonial brasileiro. Tinha uma nave pequena, com uns bancos toscos de madeira que o tempo já tinha carcomido. O altar era de pedra, com uma imagem de Santa Rita de Cássia que alguém tinha esculpido à mão há muito tempo. As paredes estavam descascadas pelo tempo, com algumas rachaduras que deixavam a chuva entrar, mas a estrutura ainda estava firme. O que mais chamava a atenção na capela era justamente a torre pequena que ficava na entrada. Era uma torre quadrada, de uns 4 metros de altura, com uma abertura no topo, onde ficava pendurado um sino antigo. O sino era de bronze, meio esverdeado pelo tempo e pela maresia que subia do vale, mas ainda produzia um som bonito e claro quando o vento forte balançava ele. A trilha para chegar até a capela era estreita e íngreme, serpeando pela encosta da serra entre as pedras e o mato. Durante a seca, quando a vegetação ficava mais rala, dava para subir sem muita dificuldade. Mas na época da chuva, a trilha ficava escorregadia e perigosa, cheia de lama e pedra solta. Durante muito tempo, ninguém ligava muito para a capela. Era só mais uma construção velha que o pessoal estava acostumado a ver de longe quando olhava na direção da serra. Às vezes, algum curioso mais aventureiro subia a trilha para visitar o lugar, tirar uma foto ou simplesmente para satisfazer a curiosidade. Alguns casal de namorado também usava o lugar como ponto de encontro, aproveitando o isolamento e a vista bonita da cidade lá de cima. Mas a maioria das pessoas nem prestava atenção naquela direção. A vida na cidade era corrida, com cada um cuidando dos seus problemas, e a Capela Velha era só parte da paisagem, como a serra, os mandacaru e as casas que todo mundo via todo dia sem pensar muito sobre elas. Tudo mudou numa noite de outubro, quando aconteceu uma coisa que ninguém conseguiu explicar direito. Era uma quinta-feira, dia de pouco movimento na cidade. O Severino tinha fechado a oficina mais cedo porque não tinha muito serviço e chegou em casa no final da tarde para jantar com a família. Dona Conceição tinha preparado uma janta simples: arroz, feijão, carne de bode ensopada e farinha. Depois de comer, como sempre faziam, os três foram para a varanda para tomar o fresco e conversar sobre o dia. O Severino estava na varanda da casa, sentado numa cadeira de balanço velha que tinha ganhado da sogra, tomando um café requentado e conversando com a Dona Conceição sobre os planos para o dia seguinte. A Rosinha brincava no quintal com uma boneca de pano, cantarolando baixinho uma música que tinha aprendido na escola. Era uma noite calma, típica daquela época do ano. O calor do dia já tinha amenizado e começava a correr uma brisa gostosa que vinha da direção da serra. Não tinha vento forte, só aquele movimento suave do ar que fazia as folhas das árvores sussurrarem baixinho. O céu estava limpo, sem nenhuma nuvem, cheio de estrela que brilhavam forte na escuridão do sertão. A cidade estava quieta, com só algumas luzes acesas nas casas mais próximas. Dava para ouvir o barulho distante de algum rádio tocando música sertaneja, o latido esporádico de algum cachorro e o canto dos grilos que sempre começava quando escurecia. Era o tipo de noite pacífica que o pessoal do interior valoriza, depois de um dia de trabalho duro debaixo do sol. Foi quando escutaram o primeiro toque do sino. Era um som claro e forte, que ecoou pela cidade inteira e pelo vale. O tipo de som que o sino da capela fazia quando alguém puxava a corda com força e determinação. O som reverberou pela serra ao redor, criando um eco que demorou vários segundos para se dissipar completamente. "Você escutou isso, Conceição?" perguntou o Severino, parando de balançar na cadeira e prestando atenção. "Escutei, sim.
Era o sino da capela, não era? Respondeu Dona Conceição, franzindo a testa e olhando na direção da serra. A Rosinha também parou de brincar e olhou para os pais. Que barulho foi esse, pai? Foi o sino lá da capela de Santa Rita, filha. Mas é estranho. Quem é que foi lá tocar o sino a essa hora? Eles ficaram prestando atenção e em poucos minutos escutaram de novo. Um toque claro e forte, depois outro, depois mais um. Sempre com o mesmo intervalo entre eles, como se alguém tivesse puxando a corda do sino de propósito, com intenção específica. O Severino se levantou da cadeira e foi até a beirada da varanda, de onde conseguia enxergar melhor a silhueta da capela no alto da serra. A noite estava clara o suficiente para ver o contorno da construção contra o céu estrelado, mas não dava para distinguir detalhes, nem para ver se tinha alguém por lá. Que coisa mais estranha, murmurou ele. Faz ano que ninguém sobe naquela capela, principalmente de noite. Quem será que está lá? Dona Conceição se aproximou do marido, também olhando na direção da serra. Pode ser que alguém subiu durante o dia e só agora resolveu tocar o sino. Ou então é algum menino fazendo travessura. Mas mesmo enquanto falava, ela não parecia muito convencida da própria explicação. A trilha para a capela era difícil mesmo de dia. E de noite seria perigosa demais para qualquer pessoa sensata tentar subir. E os meninos da cidade, por mais travesso que fossem, não eram de se aventurar sozinho numa trilha perigosa só para tocar um sino. Os toques continuaram por mais uns 20 minutos, sempre no mesmo padrão. 3 toques seguidos, uma pausa de uns 2 minutos, depois mais 3 toques. Era um ritmo constante, como se quem estivesse tocando o sino conhecesse bem aquela sequência e estivesse fazendo ela de propósito. Depois de um tempo, os toques pararam completamente e a noite voltou ao silêncio normal. O Severino e a família ficaram ali na varanda mais um tempo, esperando para ver se os toques voltavam, mas nada mais aconteceu. Eventualmente, foram dormir, mas todos ficaram com aquilo na cabeça. No outro dia de manhã, o Severino comentou o assunto com alguns conhecidos na oficina. Descobriu que várias pessoas na cidade tinham escutado a mesma coisa na noite anterior. O seu João, que morava numa casa perto da Praça Central, disse que os toques do sino tinham acordado ele de madrugada. Severino, eu estava dormindo pesado quando começou aquele barulho, contou seu João, coçando a cabeça. Primeiro achei que estava sonhando, mas aí levantei e fui na janela. Era o sino da capela mesmo, tocando que nem se tivesse alguém lá puxando a corda. A Dona Maria, que era dona do mercadinho e sempre sabia de tudo o que acontecia na cidade, também tinha escutado os toques. O meu cachorro ficou inquieto a noite inteira, ela contou. Ficava uivando e rosando na direção da serra, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não conseguia ver. O Antônio da padaria, que sempre acordava cedo para fazer pão, disse que tinha escutado os toques bem na madrugada, lá pelas 4 horas da manhã. Era um som forte que dava para escutar da casa toda. Minha mulher acordou assustada, achando que era alguma emergência na cidade. Deve ter sido o vento, falou o Toninho, que trabalhava de ajudante na oficina do Severino. Às vezes o vento balança o sino e faz esse barulho. Ontem estava ventando um pouco, não estava não? Mas o Severino balançou a cabeça. Não tinha vento ontem de noite, Toninho. Tava uma calma danada. E além do mais, o som não era de sino balançando no vento. Era som de alguém tocando o sino de propósito, puxando a corda com força. O seu Manuel, que era aposentado e passava o dia na praça conversando com os outros velhos da cidade, deu sua opinião. Pode ser que alguém subiu lá durante o dia e só desceu de madrugada. Às vezes o pessoal vai lá para namorar ou então para beber escondido. E na volta resolve tocar o sino para fazer graça. Mas essa explicação também não convencia muito. Todo mundo conhecia os jovens da cidade, e nenhum deles era de se aventurar numa trilha perigosa de noite só para tocar um sino. E se fosse alguém de fora da cidade,
como teria descoberto a capela e a trilha para chegar lá. Na noite seguinte, os toques voltaram. Dessa vez, mais gente na cidade prestou atenção, porque a notícia dos toques misteriosos já tinha se espalhado. O pessoal ficou nas varandas, na janela, prestando atenção na direção da serra. Os toques começaram sempre no mesmo horário, 10 horas da noite em ponto, e continuaram por mais ou menos meia hora. Sempre o mesmo padrão. 3 toques, pausa, 3 toques de novo. E sempre com a mesma força e clareza, como se quem estivesse puxando a corda soubesse exatamente como fazer para produzir o som mais bonito possível. O pessoal começou a ficar intrigado. Quem poderia estar subindo na capela toda noite para tocar o sino? E por que fazer isso? Que sentido fazia alguém enfrentar uma trilha perigosa no escuro só para ficar meia hora tocando um sino e depois ir embora? Algumas teorias começaram a circular pela cidade. Uns achavam que podia ser algum maluco que tinha fixação em sino. Outros suspeitavam que podia ser alguém usando a capela para algum ritual religioso estranho. Tinha quem apostasse que era um adolescente de alguma cidade vizinha fazendo travessura. Mas também começaram a surgir explicações mais diferentes. O pessoal mais antigo da cidade, que conhecia melhor a história da região, começou a lembrar de algumas coisas sobre a capela de Santa Rita que há tempo tinha sido esquecida. A dona Josefa, que tinha mais de 80 anos e era a pessoa mais velha da cidade, foi uma das primeiras a levantar a possibilidade de que os toques do sino pudessem ter a ver com a história antiga da capela. Minha mãe sempre contava que aquela capela tinha uma história triste. Ela falou para algumas vizinhas numa tarde de conversa na praça. A mulher que mandou construir ela morreu de forma trágica e sempre se disse que a alma dela nunca conseguiu descansar direito. As mulheres ficaram interessadas na história e pediram para Dona Josefa contar com mais detalhes. Mas a velha disse que só lembrava de pedaço da história, que sua mãe contava quando ela ainda era criança. Eu sei que era uma família de português que veio para cá lá pelos anos de 1800 e qualquer coisa. Eles construíram a capela como pagamento de uma promessa, mas depois aconteceu alguma tragédia com a família. Minha mãe sempre dizia que a mulher que cuidava da capela morreu lá mesmo e que desde então às vezes aparecia coisa estranha por lá. A notícia da possível explicação sobrenatural para os toques do sino se espalhou rapidamente pela cidade. Como sempre acontece em cidade pequena, cada pessoa que contava a história acrescentava alguns detalhes, e em poucos dias já tinha várias versões diferentes circulando. Uns contavam que a mulher da capela tinha morrido assassinada. Outros diziam que ela tinha se suicidado por desgosto amoroso. Tinha versão que falava em pacto com o demônio, em tesouro enterrado, em maldição de família. Como sempre acontece com lenda urbana, a história original foi se transformando e ganhando elementos fantasiosos. O Chico Pereira, que era uma espécie de líder informal da comunidade e presidente da Associação de Moradores, resolveu que tinha que fazer alguma coisa para descobrir o que realmente estava acontecendo na capela. Era homem prático, que não gostava de mistérios sem explicação, e achava que o pessoal estava começando a criar muito fantasia em cima de uma coisa que provavelmente tinha explicação simples. Pessoal, vamos parar com essa conversa de assombração e ir lá ver o que está acontecendo de verdade, ele falou numa reunião improvisada na praça. Deve ser alguém fazendo brincadeira com a nossa cara, e nós aqui criando história de fantasma. O Chico organizou uma expedição para ir até a capela numa noite de lua cheia, quando daria para enxergar melhor o caminho na trilha. Chamou mais 3 homens da cidade que tinham coragem para a aventura: o Severino, o seu Manuel e o Zé Pequeno, e marcaram de subir lá numa quinta-feira seguinte. Os 4 homens se conheciam bem e já tinham feito outras aventuras junto. Todos eram conhecidos na cidade como pessoa corajosa e confiável. Então, se eles subissem lá e trouxessem uma explicação, todo mundo ia acreditar.
Passaram a semana se preparando para a expedição. Verificaram lanterna, compraram pilha nova, afiaram os facão para caso precisasse abrir caminho no mato. O Severino até levou uma corda comprida, pensando que talvez precisasse amarrar em alguma pedra para ajudar na subida em algum trecho mais difícil da trilha. Na quinta-feira marcada, os 4 homens se encontraram na praça da cidade às 9 horas da noite. Cada um trouxe sua lanterna e um facão, além de uma garrafa d'água e alguns biscoitos para caso a aventura se estendesse mais do que o esperado. A noite estava perfeita para a expedição. Lua cheia, céu limpo, temperatura agradável, sem vento forte. Dava para ver bem o caminho até o início da trilha, e a lua fornecia luz suficiente para não depender só das lanternas. Saíram da praça, caminhando devagar, conversando baixo para não chamar atenção. Não queriam que meio cidade soubesse da expedição, porque se realmente encontrassem alguma coisa estranha, era melhor ter poucos testemunhas para contar a história com credibilidade. A trilha para a capela começava numa estradinha de terra que saía da periferia da cidade e subia na direção da serra. Os primeiros 500 metros eram relativamente fácil, passando por terreno plano com alguns matos baixo dos lados. Mas depois a coisa complicava, quando a trilha começava a subir a encosta íngreme da serra. Subiram devagar, parando de vez em quando para descansar e para verificar se estavam no caminho certo. A trilha era antiga e bem marcada, então não tinha muito risco de se perder, mas alguns trechos eram mais difíceis de identificar na escuridão. Levaram quase 1 hora para chegar na capela. O lugar estava exatamente como sempre. Silencioso, meio sombrio mesmo com a luz da lua, com o mato crescendo ao redor da construção de pedra. O portão de ferro que fechava a entrada estava trancado com um cadeado velho e enferrujado, como sempre esteve. Deram uma volta completa na construção, verificando se tinha sinal de que alguém tinha estado por ali recentemente. Procuraram pegada no chão, galho quebrado, qualquer coisa que indicasse presença humana. Mas não encontraram nada fora do normal. Não tem ninguém aqui, falou o Zé Pequeno, depois de examinar cuidadosamente os arredores da capela. E não tem sinal de que alguém esteve aqui recentemente, acrescentou o seu Manuel. O mato está intacto, não tem pegada, nada. Os 4 homens ficaram ali conversando baixo e verificando os detalhes da construção. A capela realmente parecia abandonada há muito tempo. As paredes estavam cobertas de musgo em alguns lugares. Tinha teias de aranha na esquina e o chão ao redor estava coberto de folha seca que tinha caído das árvores próximas. E então, exatamente às 10 horas da noite, o sino começou a tocar. Os 4 homens ficaram parados que nem estátua, olhando para a torre da capela e tentando entender o que estava acontecendo na frente dos olhos deles. O sino estava tocando sozinho, se balançando de um lado para o outro dentro da abertura da torre e produzindo aquele som claro e forte que ecoava pela serra. Meu Deus do céu! Murmurou o seu Manuel, se benzendo automaticamente. O sino está tocando sozinho. O Chico Pereira, que era o mais cético do grupo, se aproximou da parede da capela, tentando encontrar alguma explicação lógica. Procurou fio, corda, qualquer mecanismo que pudesse estar fazendo o sino balançar, mas não encontrou nada. Tem alguém aí dentro? Gritou ele em direção à torre. Quem está tocando esse sino? Mas não houve resposta. O sino continuou tocando no mesmo ritmo de sempre. 3 toques, pausa, 3 toques, por mais uns 20 minutos, exatamente como as pessoas na cidade tinham relatado. Durante todo o tempo que o sino tocou, os 4 homens ficaram observando atentamente, tentando encontrar alguma pista sobre o que estava causando aquilo. Verificaram se tinha vento forte o suficiente para balançar o sino, mas a noite estava calma. Procuraram sinal de corda ou fio ligado ao sino, mas não conseguiram ver nada na escuridão da torre. O mais estranho é que o movimento do sino era muito regular e constante, como se realmente alguém tivesse puxando uma corda com força e precisão. Não era o movimento irregular que um sino faria se estivesse sendo balançado pelo vento
ou por algum mecanismo automático. Depois de uns 20 minutos, o sino parou de tocar abruptamente. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor, depois do som constante que tinha dominado a serra durante tanto tempo. Os Home ficaram ali mais um tempo, esperando para ver se acontecia mais alguma coisa, mas tudo voltou ao silêncio normal da noite. Só se escutava o barulho distante de algum animal na mata, o vento suave passando pelas árvores e o som da própria respiração deles. Isso não é normal, falou o Zé Pequeno quebrando o silêncio. Sino não toca sozinho desse jeito, com essa regularidade. Tem que ter alguém fazendo isso, insistiu o Chico Pereira, mesmo não parecendo muito convencido da própria afirmação. Deve ter algum mecanismo escondido, ou então alguém conseguiu entrar na torre por algum lugar que nós não vimos. Mas por mais que procurassem, não conseguiram encontrar explicação para o que tinham presenciado. A torre da capela era fechada, sem escada externa nem jeito de subir lá de fora. E por dentro da capela, que conseguiram espiar pelas frestas da porta, não tinha como chegar até a torre. Desceram a trilha conversando baixo, cada um tentando processar o que tinha visto. Eram homens práticos, acostumados a lidar com problemas concretos, e aquela experiência tinha deixado todos meio desconcertados. No outro dia, a notícia se espalhou pela cidade inteira. Todo mundo queria saber o que os 4 homens tinham visto na capela. E quando souberam que realmente o sino tinha tocado sozinho, sem explicação aparente, a cidade inteira ficou em polvorosa. Uns acreditavam na história e começaram a achar que realmente tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo na capela. Outros continuavam céticos, achando que devia ter alguma explicação que os homens não tinham descoberto. Mas uma coisa era certa. Os toques do sino continuaram acontecendo toda noite, sempre no mesmo horário, sempre com o mesmo padrão. E agora que tinha testemunha confiável dizendo que o sino realmente tocava sozinho, o mistério ficou ainda mais intrigante. Foi quando começaram a prestar atenção em outros detalhes que antes tinham passado despercebido. A dona Lourdes, que tinha ouvido boa e morava numa casa no final da cidade, de onde dava para ver bem a capela, foi a primeira a comentar sobre uma coisa que ninguém tinha notado antes. Não é só o sino, não. Ela falou para o marido numa noite quando os toques começaram. Tem alguém cantando junto. É uma voz de mulher, bem baixinha, mas dá para escutar se prestar bastante atenção. O marido dela, seu Raimundo, ficou prestando atenção nas noites seguintes e confirmou o que a esposa tinha dito. Entre os toques do sino, realmente dava para escutar um som mais baixo, mais abafado, que vinha da direção da capela. Era como se fosse alguém cantando, ou rezando, ou chamando por alguma coisa. A partir daquela descoberta, mais gente começou a prestar atenção no som que acompanhava os toques do sino. E realmente, quem prestasse bastante atenção, conseguia escutar uma voz feminina, fraca e distante, como se tivesse vindo de muito longe. Não dava para entender as palavras que a voz estava dizendo, mas dava para perceber que era uma mulher e que ela estava cantando ou rezando alguma coisa. O tom da voz era melancólico, triste, como se a pessoa estivesse sofrendo ou pedindo alguma coisa. O padre da cidade, Padre José, ficou sabendo de toda a história através das pessoas que frequentavam a igreja. Era homem jovem, que tinha chegado na paróquia há poucos anos depois de se formar no seminário. Vinha da capital, estava acostumado com vida mais moderna, e no começo não deu muito crédito às histórias que o pessoal contava sobre toque de sino misterioso. Mas quando várias pessoas sérias e confiáveis começaram a relatar a mesma coisa, ele resolveu investigar pessoalmente. Era homem estudado, formado em teologia e filosofia, que não acreditava fácil em coisa sobrenatural, mas também não descartava a possibilidade de alguma explicação que ainda não tinham descoberto. Padre José era diferente dos padres mais antigos que o pessoal estava acostumado a ver.
Era jovem, uns 30 e poucos anos, dinâmico, que gostava de conversar com as pessoas e entender os problemas da comunidade. Não era do tipo que ficava só dentro da igreja esperando o pessoal vir procurar ele. Saía, visitava as famílias, participava da vida da cidade. Numa noite de sábado, o padre decidiu subir até a capela para ver pessoalmente o que estava acontecendo. Pediu para o Severino e para o Chico Pereira para acompanhar ele, porque conheciam bem o caminho e eram pessoa de confiança. Os três subiram a trilha no final da tarde, chegando na capela pouco antes do pôr do sol. O padre queria ter tempo para examinar bem o lugar antes que escurecesse completamente. Trouxe uma máquina fotográfica, um gravador pequeno e uma lanterna potente. Passaram quase 2 horas examinando cada detalhe da capela. O padre mediu a torre, verificou a estrutura do sino, procurou qualquer mecanismo que pudesse explicar os toques misteriosos. Fotografou tudo, gravou o som do ambiente, fez anotação detalhada sobre as condições do lugar. É uma construção interessante, comentou o padre enquanto examinava as pedras da parede. Pelo estilo e pelo tipo de pedra, realmente parece ser do século XIX, e a torre tem uma acústica boa. Qualquer som produzido aqui deve ecoar bem pela serra. Quando chegou a hora dos toques misteriosos, os três homens ficaram esperando em silêncio. O padre posicionou o gravador para captar qualquer som que viesse da torre. Exatamente às 10 horas, o sino começou a tocar. O padre ficou impressionado com o que viu. Não era som de sino, balançando com o vento ou vibração. Era claramente o movimento de alguém puxando uma corda com força e intenção. O sino se movia de forma coordenada, produzindo toque claro e forte no ritmo constante que já era conhecido. E junto com os toques, realmente dava para escutar uma voz feminina cantando ou rezando baixinho. O gravador captou tudo. E quando o padre escutou a gravação depois, ficou ainda mais impressionado. A voz era clara, melódica, mas triste, como se a pessoa estivesse pedindo alguma coisa ou lamentando alguma perda. O padre tentou identificar as palavras que a voz estava dizendo, mas não conseguiu entender direito. Parecia ser português antigo, ou talvez latim, numa pronúncia que ele não conhecia. Era como se fosse uma oração ou uma cantiga muito antiga, numa linguagem que tinha caído em desuso. Isso é muito estranho, falou o padre para os dois homens depois que os toques pararam. Vou pesquisar a história desta capela para ver se descubro alguma coisa que possa explicar o que está acontecendo. O padre acha que pode ser coisa sobrenatural mesmo? Perguntou o Severino. O padre ficou pensativo antes de responder. Eu não descarto nenhuma possibilidade. Pode ser que tenha uma explicação natural que ainda não descobrimos. Mas também pode ser que estejamos presenciando alguma coisa que vai além da nossa compreensão normal. Nos dias seguintes, o padre José foi até a biblioteca municipal, que ficava no mesmo prédio da prefeitura, e começou a pesquisar documentos antigos sobre a história da região. A biblioteca era pequena e não tinha muito material histórico, mas o bibliotecário, seu Osvaldo, conhecia bem os arquivos da cidade e ajudou o padre na pesquisa. Começaram pelos registros de nascimento, casamento e morte mais antigos que tinham na cidade. Depois, procuraram nos arquivos da própria prefeitura, onde tinha alguns documentos sobre propriedades rurais e construções antigas. O padre também escreveu carta para a Biblioteca Pública da capital, pedindo informação sobre família português que tinham se estabelecido na região no século XIX. A pesquisa levou várias semanas, mas aos poucos o padre foi montando um quebra-cabeça que explicava muita coisa sobre os acontecimentos estranhos na capela. Descobriu que a capela de Santa Rita tinha sido construída em 1834 por uma família de portugueses que se estabeleceu na região com a intenção de fazer fortuna na agricultura.
A família era formada pelo patriarca José Antônio dos Santos, que tinha vindo de Portugal com a esposa Maria Joaquina e os 3 filhos do casal, 2 meninos e uma menina. José Antônio tinha conseguido comprar uma sesmaria grande na região, numa época que a terra era barata e o governo incentivava a colonização do interior. Era homem empreendedor e trabalhador, que trouxe conhecimento de agricultura que tinha aprendido em Portugal e aplicou nas condições do sertão brasileiro. A família realmente conseguiu prosperar. José Antônio plantou algodão, cana-de-açúcar e criou gado, e em poucos anos se tornou um dos homens mais ricos da região. Construiu uma casa grande, comprou escravo, montou engenho para processar cana e algodão. O que mais chamou a atenção do padre na pesquisa foi a figura de Maria Joaquina. Segundo os documentos que encontrou, ela era mulher muito religiosa e devota, que tinha uma ligação especial com Santa Rita de Cássia. Antes de sair de Portugal, tinha feito uma promessa para a santa. Se a família conseguisse prosperar na nova terra, ela construiria uma capela em honra de Santa Rita e cuidaria dela até morrer. Maria Joaquina levou a promessa muito a sério. Quando a família começou a prosperar, ela convenceu o marido a construir a capela no alto da serra, num lugar de onde dava para ver toda a propriedade da família. Contratou os melhores pedreiros da região, mandou buscar pedra especial e supervisionou pessoalmente cada detalhe da construção. O sino da capela tinha uma história particular. Maria Joaquina tinha encomendado ele especialmente numa fundição famosa no Rio de Janeiro, pagando uma quantia considerável para ter um sino com som perfeito. O sino foi transportado de navio até Salvador, depois em carro de boi até a região, numa viagem que levou mais de 2 meses. Quando a capela ficou pronta, Maria Joaquina estabeleceu uma rotina que seguiu religiosamente durante anos. Todo dia subia a trilha para limpar o lugar, trocar as flores do altar, acender vela para Santa Rita. E toda noite, pontualmente às 10 horas, tocava o sino 3 vezes para anunciar a hora da oração noturna. Era um costume que ela mantinha independentemente do tempo. Chuva, sol, vento forte. Os vizinhos e os trabalhadores da fazenda se acostumaram com o som do sino toda noite, e muita gente na região usava os toques como referência para saber que hora era. Maria Joaquina também tinha o hábito de cantar enquanto fazia suas devoções na capela. Tinha voz bonita e conhecia muita cantiga religiosa que tinha aprendido em Portugal. As pessoas que às vezes subiam na capela durante o dia falavam que era muito emocionante escutar ela cantando para as suas orações. Mas em 1847, aconteceu uma tragédia que mudou tudo para a família Santos. Uma epidemia de febre amarela atingiu a região naquele ano, trazida provavelmente por viajantes que vinham do litoral. A doença se espalhou rapidamente, atingindo principalmente as pessoas mais fracas, criança, idoso e quem já estava debilitado por outras doenças. A família Santos não escapou da epidemia. José Antônio foi o primeiro a adoecer e morrer, em questão de poucos dias. Depois foram os 3 filhos, um atrás do outro, em questão de semana. Maria Joaquina cuidou de todos até o final, mesmo correndo risco de se contaminar. O que mais impressionou o padre foi descobrir a circunstância da morte de Maria Joaquina. Segundo os relatos da época, mesmo depois de perder o marido e os 3 filhos, ela continuou cumprindo religiosamente sua rotina na capela. Subia todo dia para fazer suas devoções e toda noite tocava o sino às 10 horas. Mas numa noite de outubro de 1847, exatamente no dia que fazia 3 meses da morte do último filho, Maria Joaquina subiu para a capela e não voltou mais. Foi encontrada no outro dia de manhã por um dos trabalhadores que ainda restava na fazenda. Ela estava ajoelhada em frente ao altar, com as mãos ainda segurando a corda do sino, como se tivesse morrido justamente na hora de fazer sua oração noturna.
O médico que examinou o corpo disse que ela tinha sucumbido à mesma febre que matou o resto da família, mas que tinha resistido mais tempo por causa da força de vontade. O detalhe que mais impressionou o padre foi que, segundo as pessoas que encontraram Maria Joaquina, ela tinha morrido com um sorriso no rosto, como se tivesse finalmente encontrado paz. E na mão esquerda, que não estava segurando a corda do sino, ela segurava uma flor de mandacaru que tinha colhido no caminho para a capela. Depois da morte de Maria Joaquina, a capela foi abandonada. Não tinha mais ninguém da família Santos para cuidar do lugar e a propriedade acabou sendo vendida para pagar as dívidas que José Antônio tinha deixado. Os novos proprietários não tinham interesse na capela e, aos poucos, o lugar foi sendo tomado pelo mato. Com essa descoberta, o padre José ficou convencido de que os toques misteriosos do sino tinham a ver com a história de Maria Joaquina. A descrição dos toques, sempre às 10 horas da noite, sempre 3 toques, correspondia exatamente ao que ela fazia quando era viva. O padre voltou à cidade com o coração pesado, mas também com uma sensação de que finalmente entendia o que estava acontecendo na capela. Não era maldição nem coisa ruim. Era simplesmente a alma de uma mulher devota que não conseguia abandonar a promessa que tinha feito para Santa Rita. Contou a história para algumas pessoas de confiança: o Severino, Dona Conceição, o Chico Pereira e alguns membros da comunidade católica mais ativa. A maioria ficou impressionada com a descoberta e começou a ver os toques do sino com outros olhos. Não era mais mistério assustador. Era uma história triste de devoção e fidelidade que tocava o coração de quem escutava. Mas ainda restava uma pergunta: o que fazer com essa informação? Como ajudar a alma de Maria Joaquina a encontrar finalmente o descanso que parecia estar procurando há mais de 100 anos? A resposta veio de uma fonte inesperada. Na noite seguinte, quando os toques do sino começaram, a Rosinha, filha do Severino, acordou no meio do sono com uma sensação estranha. Era uma menina muito sensível, que sempre prestava atenção nas conversas dos adultos e que tinha desenvolvido uma curiosidade especial pela história da capela depois de escutar o pai contando sobre as descobertas do padre. Ela se levantou da cama devagarzinho, tomando cuidado para não fazer barulho e acordar os pais, e foi até a janela do quarto que dava vista para a direção da serra onde ficava a capela. A noite estava clara, com lua crescente, fornecendo luz suficiente para ela conseguir ver a silhueta da construção no alto da elevação. Foi então que ela viu uma coisa que fez o coração dela acelerar e, ao mesmo tempo, se encher de uma estranha sensação de paz. Na torre da capela, dava para ver claramente a figura de uma mulher. Não era uma sombra ou uma forma indefinida. Era realmente uma mulher, vestida com roupa comprida e clara, que se movia com graça e delicadeza na abertura da torre. A figura da mulher era bonita e serena, com cabelo comprido que balançava suavemente quando ela se movia. Seus movimentos eram calmo e coordenado, como se ela estivesse fazendo algo que conhecia perfeitamente, que tinha feito milhares de vezes antes. Era ela que estava puxando a corda do sino. A Rosinha ficou observando, fascinada por toda a duração dos toques. A mulher puxava a corda com um movimento preciso, fazendo o sino tocar no ritmo que já era conhecido por toda a cidade. Entre os toques, ela parava e ficava olhando na direção da cidade, como se estivesse velando por todos os moradores. E durante essas pausas, a Rosinha conseguia escutar claramente a voz da mulher cantando. Era uma cantiga bonita e melancólica, que ela nunca tinha escutado antes, mas que de alguma forma parecia familiar, como se fosse uma música que ela conhecia de muito tempo. Depois de tocar o sino 3 vezes, como sempre, a figura da mulher parava e ficava parada por alguns minutos, sempre olhando na direção da cidade. Depois tocava mais 3 vezes e assim por diante, até completar toda a sequência que todo mundo já conhecia. Quando os toques terminaram,
a figura da mulher se afastou da abertura da torre e desapareceu gradualmente, como se tivesse se dissolvido na luz da lua. A Rosinha ficou na janela mais um tempo, esperando para ver se a mulher voltava, mas nada mais aconteceu. A torre da capela voltou a ficar escura e silenciosa, como se nunca tivesse acontecido nada. No outro dia de manhã, a Rosinha contou tudo para os pais. O Severino, no começo, achou que podia ser sonho ou imaginação de criança, mas a menina insistiu que tinha visto tudo muito claramente e descreveu a figura da mulher com tantos detalhes que ficou difícil duvidar. Pai, ela era muito bonita e parecia triste, mas também parecia em paz, a Rosinha explicou. Ela tocava o sino como se fosse a coisa mais importante do mundo e ficava olhando para a cidade como se estivesse cuidando da gente. Dona Conceição ficou muito impressionada com o relato da filha. Severino, e se for verdade, e se for realmente a alma da Maria Joaquina que o padre descobriu na pesquisa? O Severino ficou pensativo. A descrição que a filha fez da figura misteriosa correspondia exatamente à história que o padre tinha contado sobre Maria Joaquina, uma mulher devota, que cuidava da capela com carinho e que tocava o sino toda noite como parte de sua devoção religiosa. Naquela noite, o Severino resolveu verificar pessoalmente o que a filha tinha contado. Ficou acordado até a hora dos toques do sino e, quando eles começaram, pegou um binóculo velho que usava às vezes para observar pássaro e apontou na direção da capela. O que viu confirmou completamente o relato da Rosinha. Realmente tinha uma figura feminina na torre da capela, vestida com roupa clara e comprida, que puxava a corda do sino com um movimento calmo e preciso. Através do binóculo, conseguiu ver ainda mais detalhes. A mulher era jovem, tinha cabelo comprido e escuro, e se movia com uma graça que parecia quase sobrenatural. Mas não tinha nada de assustador na aparição. Pelo contrário, transmitia uma sensação de paz e serenidade. O Severino chamou Dona Conceição para ver também, e os dois ficaram observando a figura misteriosa por toda a duração dos toques. Era exatamente como a Rosinha tinha descrito. Uma mulher bonita e serena, que tocava o sino como se fosse um ato de devoção, e que ficava olhando na direção da cidade como se estivesse cuidando de todos os moradores. A notícia de que era possível ver a figura da mulher na torre se espalhou rapidamente pela cidade. Em poucos dias, várias famílias tinham conseguido binóculo ou luneta para observar a capela durante os toques noturnos. E todos que conseguiram ver confirmaram a mesma coisa. Realmente tinha uma mulher na torre, tocando o sino com devoção e cuidando da cidade de longe. O padre José ficou muito emocionado quando soube que era possível ver Maria Joaquina durante suas aparições. Conseguiu um binóculo emprestado e também passou a observar a capela todas as noites. Era a primeira vez na vida dele que presenciava alguma coisa que não conseguia explicar pela lógica ou pela ciência. Mas em vez de sentir medo ou perturbação, sentia uma profunda compaixão pela alma que parecia tão dedicada a cumprir sua promessa, mesmo depois de mais de 100 anos. O padre começou a pensar numa forma de ajudar Maria Joaquina a encontrar finalmente a paz que parecia estar procurando há tanto tempo. A inspiração veio durante uma missa dominical, quando ele estava falando sobre a importância de cumprir as promessas feitas a Deus e ao santo. De repente percebeu qual podia ser a solução para o caso de Maria Joaquina. Ela tinha feito uma promessa de cuidar da capela até morrer, e mesmo depois da morte, continuava tentando cumprir essa promessa. Mas talvez o que ela realmente precisasse era ter certeza de que a capela ia continuar sendo cuidada, mesmo sem a presença dela. O padre decidiu organizar uma cerimônia especial para honrar a memória de Maria Joaquina e para assumir oficialmente a responsabilidade de cuidar da capela de Santa Rita.
Com a ajuda da comunidade, organizaram um mutirão para limpar e restaurar a capela. Conseguiram doação de material de construção, tinta, telha nova. Várias pessoas se voluntariaram para subir na serra e trabalhar na restauração. O trabalho levou várias semanas. Trocaram as telhas quebradas, pintaram as paredes, consertaram o portão de ferro, limparam todo o interior da construção. Arrumaram os bancos de madeira, restauraram o altar e até conseguiram uma imagem nova de Santa Rita para substituir a original, que estava muito danificada pelo tempo. Durante todo o período da restauração, os toques misteriosos do sino continuaram acontecendo todas as noites. Mas as pessoas que trabalhavam na capela durante o dia começaram a notar que sempre encontravam o lugar mais limpo e organizado do que tinham deixado na noite anterior. Era como se Maria Joaquina tivesse aprovando o trabalho que estavam fazendo e ajudando no que podia. No dia marcado para a cerimônia de reabertura da capela, toda a cidade subiu para a serra. Foi uma procissão emocionante, com mais de 200 pessoas carregando flor, vela e imagem de santo pela trilha íngreme. O padre celebrou uma missa especial no interior da capela restaurada. Falou sobre a história de Maria Joaquina, sobre a dedicação dela à fé, sobre como o amor verdadeiro por Deus é mais forte que a própria morte. Durante a cerimônia, aconteceu uma coisa que emocionou todo mundo presente. Quando o padre falou sobre o descanso eterno de Maria Joaquina, o sino da capela tocou sozinho. Não os toques costumeiros da noite, mas um toque suave e prolongado, como se fosse um sinal de gratidão. No final da missa, o padre anunciou que a comunidade ia assumir oficialmente a responsabilidade de cuidar da capela. Organizaram uma comissão com representante de várias famílias da cidade, que ia se revezar para manter o lugar sempre limpo e cuidado. Maria Joaquina, falou o padre, se dirigindo diretamente à torre onde ela sempre aparecia. A senhora pode descansar em paz agora. Sua promessa foi cumprida e sua capela vai continuar sendo cuidada com o mesmo carinho que a senhora sempre teve. Naquela noite, pela primeira vez em mais de 100 anos, os toques misteriosos do sino não aconteceram. A capela ficou silenciosa, mas não abandonada. Estava finalmente em paz. Nos dias seguintes, várias pessoas relataram ter tido sonho bonito durante a noite. Sonharam com uma mulher jovem e bonita, vestida de branco, que sorria e acenou em sinal de despedida antes de desaparecer numa luz dourada. A partir daquele dia, a Capela de Santa Rita se tornou um lugar de peregrinação e devoção para toda a região. Gente de cidade vizinha vinha visitar o lugar, conhecer a história de Maria Joaquina, fazer suas próprias promessas para Santa Rita. A comunidade de São Bento do Agreste manteve a promessa de cuidar da capela. Todo fim de semana, grupos de pessoas sobem a serra para limpar o lugar, trocar as flores, acender vela. A capela nunca mais ficou abandonada. O Severino se tornou uma espécie de guardião oficial da capela. Como foi uma das primeiras pessoas a presenciar os toques misteriosos e como a filha dele foi quem primeiro viu Maria Joaquina claramente, ele se sente especialmente responsável por manter viva a história e cuidar do lugar. Todo domingo depois da missa, ele sobe com a família para a capela. Dona Conceição leva flor fresca, a Rosinha ajuda a limpar o altar e ele cuida da manutenção geral do lugar. É um momento de paz e reflexão para a família e também uma forma de honrar a memória de Maria Joaquina. A Rosinha, que hoje já é uma adolescente, sempre acompanha os pais nessas visitas. Ela se considera especialmente abençoada por ter sido escolhida para ver Maria Joaquina e desenvolveu uma devoção especial por Santa Rita de Cássia. E às vezes, principalmente em noite de lua cheia, quando o vento está calmo e as estrelas brilham forte no céu do sertão, o pessoal da cidade ainda jura que consegue escutar uma música suave vinda da direção da capela.
Não é mais o som de sino tocando em desespero ou súplica. É uma cantiga de gratidão, uma melodia de alma que finalmente encontrou a paz eterna, mas que ainda vela amorosamente por aqueles que continuaram sua obra de fé e devoção. A história de Maria Joaquina e da Capela de Santa Rita virou lenda na região, mas uma lenda baseada em fatos reais e testemunho confiável. É contada de pai para filho, ensinando sobre a importância da fé, da perseverança e do cumprimento das promessas feitas com o coração sincero. O padre José, que hoje já é considerado um dos padres mais queridos que a cidade já teve, sempre termina suas pregações sobre a história com as mesmas palavras. Maria Joaquina nos ensinou que o amor verdadeiro, seja pelo próximo, seja por Deus, é eterno. Ela cuidou da capela em vida e continuou cuidando depois da morte, até ter certeza de que sua promessa seria cumprida por outras mãos tão dedicadas quanto as dela. E lá na torre da Capela de Santa Rita, o sino antigo continua no seu lugar, silencioso agora, mas sempre pronto para tocar quando a fé sincera e o amor verdadeiro chamarem. Porque algumas promessas são sagradas demais para serem quebradas, mesmo pela morte, e algumas almas são generosas demais para descansar enquanto ainda há trabalho de amor a ser feito. A capela hoje é um símbolo de fé e união para toda a comunidade. Representa a continuidade entre passado e presente, a força da tradição religiosa e a certeza de que o amor dedicado nunca é esquecido nem perdido. E quando o vento balança suavemente as flores que sempre enfeitam o altar da capela, é como se Maria Joaquina ainda estivesse ali, sorrindo de gratidão por ver sua obra de amor sendo continuada por mão carinhosa e coração devoto.